Ficar aqui na tela do SBT porque eu tenho uma bomba que estourou. Eu vou trazer essa bomba agora no programa, porque após uma denúncia do Primeiro Impacto, foi demitido o médico que atendeu a bebê Aurora de 6 meses, que morreu poucas horas depois de passar por procedimentos em um pronto-socorro em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. Eu vou chamar rapidamente a Fabiola Correia, que está acompanhando esse caso com exclusividade e traz todos os detalhes. Fabiola Correia, sem perder tempo, porque você está aí preparada com as informações. Eu sempre digo, Fabiola Correia, esse é o vídeo do deboche que nós... Vamos colocar um pouquinho o vídeo do deboche, vai, coloca aí. Vamos ouvindo. O médico aplicou a medicação errada. Mano, ó, sabe? Mas é aquilo que os preste advogados atenção. Do direito médico sempre falam, né? Foi uma denúncia nossa, médico aqui do Primeiro Impacto, ó. Sempre mais caro. Ai, aplicaram Agora, a injeção errada e a paciente morreu. Que é essa? Sabe? Olha isso. Mas, olha, menina, domingo, 10 horas da manhã, eu já me estressando com esses negócios. Olha isso, gente, impressionante. É um caso que nós estamos trazendo agora com detalhes exclusivos. E eu vou rapidamente com a Fabiola Correia, que tem todos os detalhes e vai contar tudo para nós. Fabiola, bom dia. Prazer tê-la aqui no nosso programa. Então tá aí, tá demitido então o irresponsável do médico, não é isso, Fabiola? Bom dia, Marcão. Sim, está demitido. Sabe que quando a gente traz à tona uma denúncia como essa, a repercussão não é uma garoa, não, né? A repercussão é logo uma avalanche. Então, ele foi demitido. O prefeito da cidade de Embu das Artes disse que ele nunca mais vai trabalhar na cidade, se depender dele. Uma sindicância foi aberta e o caso foi encaminhado ao CRM, né, que é o Conselho Regional de Medicina, porque claramente ele não cumpriu o Código de Ética, Marcão. Atenção, porque nós vamos continuar com o caso da criança, que inclusive acabou perdendo a vida. Médico debochou, foi afastado. O médico debochou e foi afastado. A bebezinha é essa que nós vamos dividir na tela agora, ó. Essa bebezinha que você está vendo aí, ó. A Fabiola Correia está posicionada, está no ponto lá. A Fabiola Correia que está acompanhando esse caso desde o início. Ela, inclusive, foi quem fez, juntamente com toda a nossa equipe aqui de jornalismo do SBT, a denúncia. O prefeito aqui de Embu das Artes rapidamente já afastou. Parabéns, o prefeito já retirou e disse que esse médico não atende mais, nunca mais, pelo município de Embu das Artes. O médico é esse que nós vamos também dividir na tela, que debochou de toda a situação. E vai debochando, gente, impressionante, né? O pai às vezes paga para o cara formar em medicina, para que ele possa salvar vidas, para que ele possa, na realidade, cuidar de pessoas. E uma atitude, assim, terrível desse médico que nós estamos trazendo agora para todo o Brasil. E a Fabiola Correia, inclusive, tem mais detalhes, porque é mais uma denúncia do Primeiro Impacto que vem à tona e que nós, graças a Deus, Fabiola, conseguimos provar na realidade tudo o que nós denunciamos, e o resultado veio rapidamente para toda a sociedade, porque aquele em Embu das Artes, ele não atende mais, segundo o próprio prefeito, né, Fabiola? Exatamente, Marcão, uma sindicância foi aberta, o caso foi levado para o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, já que ele não seguiu o código de conduta ética ali, né, fazendo essa postagem nas redes sociais. Então, mesmo que não tivesse havido a negligência, um erro médico, qualquer coisa do tipo, né, que a família acusa, mas ainda não há provas, já que na certidão de óbito ele saiu como a estudar, aguardando exames, então ainda não tem a causa da morte da bebê, mas ainda assim ele já cometeu ali algo que não está certo, né, que fere a conduta ética de um profissional da medicina. Além disso, Marco, ele estava atendendo ali na ala pediátrica de emergência de um hospital de referência da cidade, sendo que não tem especialidade, né? Não é um médico que tem a especialidade de pediatra para fazer esse atendimento. O que a família traz à tona é que a criança tinha ali só passado mal, estava vomitando, estava com náusea.
foi para lá, saiu com remédio, voltou de novo, ela foi piorando nesse meio tempo. Os exames foram pedidos tardiamente e durante esses atendimentos, esse médico em questão aplicou no soro alguns medicamentos. Dentre os medicamentos, uma alta dose de glicose. E que quando ela estava ali já desfalecendo e que os médicos estavam preocupados, todos em torno, tentando fazer as massagens cardíacas, e os pais perceberam essa preocupação, questionaram uma enfermeira e a enfermeira disse que o médico havia aplicado uma dose exacerbada ali de glicose porque ela fez o teste e a glicose da criança estava muito alterada, como se fosse diabética, o que não era. Então, claro, os laudos agora necroscópicos poderão constatar, né, chegar a uma conclusão do que de fato aconteceu, porque que essa bebezinha de 6 meses, que estava super saudável até então, morreu nesse hospital. Mas a conduta do médico, apesar de toda essa investigação paralela, agora já é alvo de uma investigação concreta, porque já está nítido ali, ele deixou muito claro publicamente que não deveria exercer essa função, né? Ele debochou da morte de uma bebê de 6 meses e da dor dessa família. Uma família que estava extremamente feliz com a chegada da Aurora. Esses pais demoraram 1 ano para conseguir engravidar, fizeram várias tentativas até que realizaram esse sonho. E é como essa mãe falou pra gente, né? E é de cortar o coração. Para esse médico era só mais um plantão, que para ele, pelo visto, não tinha tanta importância realmente ter perdido uma paciente, pelo menos pela forma com que ele se comunica ali naquele vídeo, né? Mas para os pais é uma perda para uma vida inteira irreparável, que agora eles têm que chegar em seu lar ali e ver as coisinhas todas da Aurora, o bercinho, as roupinhas, e não ter o futuro que essa criança teria ao lado deles. Então, uma vida inteira pela frente e não tem mais, né, Marcão? Uma dor irreparável. Dor irreparável, eu concordo com você em número, gênero e grau. Muitas mães, muitos pais, muitas pessoas nesse exato momento que vão acompanhando o nosso programa estão revoltados com tudo isso que nós estamos trazendo. O médico, até para você conhecê-lo, é esse daí que nós vamos colocar na tela agora. É esse daí, um acidente no canto direito do vídeo, mas o médico é esse daí, ó. É esse daí, ó. Ouça o deboche dele, gente, diante da situação da morte da pequena Aurora, um caso exclusivo aqui do nosso programa, um caso em que só o Primeiro Impacto, só o SBT trouxe com exclusividade, muitos até divulgaram por aí o caso, mas é um caso exclusivo aqui do nosso Primeiro Impacto. Coloca o médico desde o início debochando para que a sociedade, para que você, prefeito, quando ele chegar para poder pedir emprego, você saiba quem é esse médico aí, ó. Preste atenção no que ele diz. Nós estamos falando da morte de uma bebezinha inocente, gente. E olha só o que esse médico que estava atendendo aqui em Budas Artes diz sobre a morte da bebezinha e sobre outras situações. Quer ver? Vamos ouvir desde o início. Vai lá. Não, errado é um show de horrores, né? Com essa questão política, essa questão de negligência médica, negligência, mataram. O médico aplicou a medicação errada. Não, sabe? Mas é aquilo que os advogados do direito médico sempre falam, né? O clique do médico é sempre mais caro. Aplicaram a injeção errada e a paciente morreu. Que é essa? Sabe? Um show de horrores, né? Com essa questão política. Não parece, não parece o médico, né? Ele não tá parecendo um médico, uma pessoa que forma, que faz um juramento, né? Que faz um juramento. Tá parecendo mais um comediante, né? Está parecendo mais um comediante do que realmente um médico. Um caso realmente lamentável que nós estamos trazendo aqui agora de Embu das Artes.